Pronto, o que é que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender, dentro da notação científica, a saber o que é uma coisa chamada ordem de grandeza, tá certo? Então, pessoal, a ordem de grandeza, a regra prática, você vai se atentar mais ou menos aqui na parte do passo 2, tá certo? Lembrando o que, pessoal? A ordem, quando você vê a palavra ordem de grandeza, tá certo? Então, você vai apenas, tá certo? Se atentar à base 10, tá certo? Então, quando o cara falar ordem de grandeza, pessoal, você só vai se atentar a quem, ó? A potência de base 10, tá ok? Então, no caso, como é que você vai proceder disso? Vai ter horas que você vai conservar a potência de base 10, tá certo? E vai ter horas que você vai pegar essa potência de base 10 e somar mais um no expoente, tá certo? Então, quando é que isso vai acontecer? Então, ele está dando aqui a dica já, ó. Quando a parte inteira, tá certo? Quando o teu número for maior ou igual a 3,16, ele diz assim, ó, some uma unidade ao expoente n da potência de base 10. Então, voltando aqui lá para o Word, ó. Vamos voltar aqui para o Word, para a gente botar essa matéria aí, ó. Então, a ordem de grandeza só vai me interessar a potência de base 10. Quando o número for maior ou igual, tá certo? A 3,16. Pessoal, 3,16 é a raiz quadrada de 10, tá certo? Aproximado. Então, quando essa potência for, esse número for maior do que 3,16, qual é a regra? Some 1 no expoente da base 10. Ok? Léo, e quando esse número ele for menor, quando esse número for menor do que 3,16, quando ele for menor do que 3,16, a gente conserva a base, a gente conserva a potência de base 10, tá ok? A gente conserva a potência de base 10. Então, aqui no caso, vamos aqui analisar nossas questões aqui, ó. Vamos fazer quem são a ordem de grandeza desses números que a gente já fez, do ABCDE. Então, quando eu tenho notação científica, eu vou olhar aqui, se eu perguntar quem é a ordem de grandeza desse número, aí você vai me dizer o seguinte, pessoal, você vai olhar para isso aqui, ó. Esse número aí, 1,2, ele é maior ou menor do que 3,16? Ele é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza, o que é que você vai fazer? Você vai conservar a potência de base 10. Tá vendo? Conserva a potência de base 10. Esse número aqui, ó. Se eu perguntar quem é a ordem de grandeza dele, ó. Você vai olhar para esse aqui, ó. 3,12. Ele é maior ou menor que 3,16? Ele é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza dele também vai ser quanto? 10 a menos 4. Eu estou conservando a base, ó. Só repita, ó. Tá vendo? Só repetir. Agora, esse número aqui, ó. Tu tem aqui a ordem de grandeza desse número aqui, ó. Tu tem a parte inteira dele, ó. 5,347. Opa, ele é maior do que 3,16. Então, ele fala soma 1 no expoente da potência de base 10. Não é verdade que ele manda a gente somar 1? Então, aqui, ó, como é que eu vou achar a ordem de grandeza desse número? Eu vou pegar a potência de base 10 dele, ó, que é 10 a terceira, tá certo? E vou lá no expoente dele, tá certo? Ó, e somo mais um. Ó, soma mais um, tá certo? E aí você faz que isso aqui é igual a quanto? Você vai fazer que isso aí é igual a 10. 10 elevado a 4. Então, qual é a ordem de grandeza desse número? 10 a 4. Vamos ver se alguém está perguntando alguma coisa no chat. A questão número 1 das atividades propostas fala sobre ordem de grandeza, tá certo?
Então, vamos fazer a questão número 1. Vamos lá para a gente fazer aqui, ó. Vou botar aqui para vocês a questão, né? Como é que cairia uma questão dessa, né? Pronto, essa atividade aqui proposta, número 1, ó. Ele fala assim, ó. Uma festa está sendo realizada em uma praça cuja faixa de areia tem cerca de 2 quilômetros de extensão e 100 metros de largura, né? A ordem de grandeza do maior número possível de pessoas adultas que podem assistir essa festa sentados na areia é de, né? Aí ele fala, estime 2 pessoas adultas por metro quadrado, né? A gente tem 100 metros de largura. Ó, tem 100 metros de largura. E aqui tem 2 quilômetros de extensão, né? Ó, 2 quilômetros de extensão. Então, pessoal, 2 quilômetros em metros significa que eu tenho quantos metros? 2.000 metros, né? Alguém tem dúvida em relação a isso? Então, eu vou achar primeiro aqui, sabe quem? Qual o valor da área da praça, né? Que ele estava. Então, ó, vou botar aqui a área da praça. Então, a área da praça, como é um retângulo aí, né? É base vezes quem? Vezes a altura, não é verdade? Então, a área da praça aí vai ser igual a quem, ó? A área da praça vai ser igual a 2 a 100, né? Que é a base, multiplicado por quanto? Por 2.000, ok? Então, isso aqui dá igual a quanto? Só acrescentar zero, né? Então, vai ficar mais 2 zeros, vai ficar 200.000. Eu estou sem espaço aqui para não ficar feio. Vai ficar igual a 200.000 metros quadrados, concorda? A área essa áreazinha aqui, né? Então, para que eu transformei todo mundo para metro, né? Eu transformei todo mundo para metro porque eu não posso trabalhar com unidade diferente, né? Então, deixa todo mundo em metro. E aí ele deu uma dica aqui também o seguinte, ó, na questão. Ele fala assim, ó, estime 2 pessoas adultas por metro quadrado, né? Então, o que é que você vai fazer, seu segundo raciocínio? Vou calcular aqui, ó. Ctrl X, eu vou botar para cá, para baixo. Para não ficar lá atrapalhando. Então, isso aqui foi seu primeiro raciocínio, tá certo? Batizar aqui os raciocínios. Primeiro raciocínio. E o seu segundo raciocínio, pessoal, é você achar a quantidade de pessoas, né? Então, ele não está mandando você estimar 2 pessoas por metro quadrado. Então, você vai multiplicar quanto? Você vai multiplicar aqui as pessoas, a estimativa, né? Então, a estimativa vai ser igual a quanto? A estimativa vai ser 2 vezes 200.000, né? Então, pessoal, 2 vezes 200.000, né? Isso aqui dá igual a quanto? 400.000, né? 400.000. E aí, pessoal, como é que eu transformo 400 em notação? 400.000, como é que eu transformo em notação científica? Pessoal, lembrando, ó, que esse ponto aqui não é vírgula, é o de separação de casa decimal, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Não é a vírgula. A vírgula desse número está aqui no final, né, dela, ó. Então, se atentem que a vírgula desse número está aqui no final dele, ó. É 400.000, vírgula quanto? Vírgula zero, tá certo? Então, a vírgula está mais ou menos aqui, está no final, tá certo? Então, eu vou transformar esse número em notação científica, né? Ó. Então, eu vou botar aqui ele em notação científica para vocês enxergarem a vírgula dele, ó. Vírgula zero. Vírgula zero. Pronto. Então, como é que eu vou transformar esse número em notação científica? Vou andar quantas casas? Vou andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, esse número fica quanto? 4, né? Vírgula 0 vezes 10, né? Ó. Deixa eu inserir aqui a potência de base 10. Vezes 10 elevado... Eu andei quantas casas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar
4,0 vezes 10 à quinta era a quantidade de quê? De pessoas, né? Aí ele pedia o que para a gente aqui? Ele pedia a ordem de grandeza, né? Ó. Então, o que é que você vai fazer na ordem de grandeza agora? O seu número 4 né, maior do que 3,16? Então, qual é a regra? O que é que ele faz lá com a regra? Ó? Quando for maior do que 3,16, some 1 no expoente da base 10, né? Ó. Então, eu vou pegar a base 10, ó, e somar mais 1, ó. Tá certo? Mais 1, tá certo? Isso aqui é igual... Aí você soma, né? Pode fazer direto. 10 a sexta. Aí você marcaria qual letra, ó? Você vinha lá e marcaria letra D, né, ó? Tá certo? Então, fica aí para você perguntar se entendeu ou não, ó.